boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde gostosa, tarde de uma programação incrível aqui na Vibe Mundial. E eu tenho o prazer de receber aqui para o nosso programa, para o nosso bate-papo diário. Esta terça-feira eu consegui arrastá-lo para o Mundial e você, Luiz Pellegrini. Boa tarde. Boa tarde, Samira. Boa tarde, ele sempre fala bom dia aqui, agora é boa tarde. Boa tarde, é a verdade. Mas que é um prazer imenso, viu? Prazer estar aqui é meu. com você. E, nós estamos conversando há uns 10 minutos, você já viu que energia legal rolou? Já está uma energia boa, a gente já está estamos fazendo sintonia com o bate-papo. Já aprendi muito aqui, integrados. Eu também. Não é? Já aprendi muito. Coisa boa. Luiz Pellegrini é comunicador da Vibe Mundial. Começou há quanto tempo, Luiz? Comecei em janeiro desse ano. Olha lá, começou em janeiro. Só agora eu estou trazendo ele no Mundial. E você? Podem me dar bronca? Puxem a minha orelha. Apresentar para você que ainda não conhece Luiz Pellegrini, que está aqui com a gente toda segunda-feira às 11 horas. 11 horas da manhã. Ele está matina. sempre ao vivo, gente. Sempre com um entrevistado legal, sempre com um assunto importante. Não é, Luiz? Às vezes eu fico monologando quando É não muito acho bom entrevistado, também. que é muito bom, mas eu gosto muito da dinâmica do diálogo. Entrevistar é muito bom, né? Nossa. Da forma que a gente faz um bate-papo, né? Se a Uma gente coisa faz natural. bem, é um ato de amor, né? Com certeza. O Luiz Pellegrini, gente, é jornalista, é escritor e também tradutor. Ele foi, por anos, 30 anos, diretor de redação da revista Planeta, que eu sei você, ouvinte Vibe Mundial, conhece. É autor de livros. É autor, gente, pensando o quê? Os livros são Os Pés Alados de Mercúrio, chique, viu? Árvore do Tempo, Madame Blavatsky. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro? Foi o primeiro. Tem mais um, que é um livro de contos, mas esse está super esgotado. Quando for reeditado, nós falamos. Esses que eu citei, nós encontramos? Com um pouquinho de dificuldade. Tá. Precisam ser todos reeditados. Tá bom. Mas a gente acha ainda um pouquinho. Muito bem, tá aqui, é um prazer te receber aqui, viu, Luiz? E você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM. Estamos também numa frequência nova de FM. Os rádios mais modernos acabam alcançando em 83,1 FM, pelo aplicativo e pelo site vibemundialfm.com.br. Estamos ao vivo. Se você clicar no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube e vai nos acompanhar aqui no estúdio da Paulista. Oba. Muita coisa, né? Muita coisa. Luiz, Oi. Para a gente falar de valores da vida, caminhos para a espiritualidade, que eu sei que é uma coisa que você vem estudando e tem uma mente bem ampla, né, a respeito desses temas. Eu quero já entender com você, fala-se muito hoje, né, da espiritualidade. E, na verdade, eu quero que você descreva para a gente de que forma que nós olhamos para a espiritualidade nos dias de hoje. Sim. Eu iria um pouquinho antes da sua pergunta com relação aos valores da vida. Uhum. Porque o progresso na vida espiritual, o desenvolvimento da vida espiritual de cada um, que tem tudo a ver com abertura, com ampliação da nossa consciência, não é? Consciência de si mesmo e consciência da vida, do mundo, enfim, que nós estamos fazendo aqui. Essa trajetória evolutiva tem tudo a ver com os verdadeiros valores da vida. E quais são esses valores da vida? Foi o meu avô, abençoado seja, meu avô Antônio, que um dia disse para mim, quando eu era ainda garoto, e só hoje, tanto tempo depois, é que eu entendo exatamente o que ele queria dizer. Aí ele falou assim, tudo na vida que realmente importa, que a gente tem que conservar, é tudo aquilo que a gente não consegue levar no caixão. Opa! Falei, o que será que ele quer dizer? Claro, você não vai pôr no caixão
a consciência, não é? O discernimento, a compaixão, que é um valor absolutamente fundamental, o respeito, a inteligência, a responsabilidade, né? E essas são as coisas que contam. Não é o acúmulo de moedas na sua conta bancária, não é a glória, não é o aplauso, não é ser uma celebridade. Tudo isso aí pode ser até prazeroso, mas você vai levar isso no caixão? Não vai. Não é? O caixão está você com uma essência que está se desprendendo de você, e né, essa essência só conserva aquilo que você aprendeu e experimentou em termos de valores essenciais. Amor, amizade, né? Há uma lista grande de coisas. Né? O respeito é fundamental, né? O respeito por si mesmo, pelos outros, o respeito pela natureza, né? Hoje tão necessário. Bom, então nós entramos aí na questão dos caminhos para o desenvolvimento espiritual. A gente estava conversando um pouco, né, Samira? E a gente chegou à conclusão de que esses caminhos, eles são muitos e apesar de muitos, eles vão mudando, eles vão variando ao longo das épocas históricas. Antigamente, considerava-se no mundo cristão, né, católico sobretudo, que uma das principais formas de você crescer espiritualmente era a oração, por exemplo. Sim. Não é? Então você ficava na sua casa, ou reunia os grupos, e haja terço, haja Ave Maria, Padre Nosso, Salve a Rainha, não sei mais o quê. Então, e muita gente ainda preserva, né? É que sim, nada contra, hein? Nada contra, não é isso. Mas hoje está se desenvolvendo uma consciência cada vez mais aguda, não é? Que ensina o seguinte, que tudo isso, essas posturas mais passivas, vamos dizer assim, não é? São importantes, mas a ação no mundo é ainda mais fundamental. Ou seja, nós crescemos espiritualmente naquilo que nós fazemos, na nossa obra, naquilo que nós fazemos no mundo e deixamos para o mundo, para os outros. Não é? É o exercício dessa ação no mundo que promove o nosso desenvolvimento. No meu caso pessoal, eu aprendi isso ainda muito jovem, porque eu também, com 19, 20 anos, como muitos jovens, eu estava em busca de uma estrada, não é? O que eu vou percorrer? Porque eu pressentia já que a vida não se limite àquilo que o sistemão aí nos impõe, não é? Progredir, ganhar dinheiro, enfim, ser alguém na vida, todas essas glórias, né? Que são transitórias. Né? São transitórias e acabam demonstrando quem nós somos também, né? Sim, eles são ferramentas para que a gente possa entender também o que acontece aqui dentro, não é verdade? Exatamente. Bom, então eu queria encontrar o meu caminho. E eram uns anos hippies, né? Que delícia! Eu tinha um cabelão que nem o seu, assim. É mesmo? Vermelho, era ruivo. Que legal! Tinha aquela cabeleira até aqui, eu morava na Europa, morava na Itália nessa época. Bom, eu vou encurtar essa coisa que não vai dar para contar a minha biografia aqui. Eu acabei indo parar, me interessei por budismo, sobretudo de linha tibetana, acabei indo parar na Índia, na cidadezinha de Dharamsala, que é a maior comunidade de tibetanos que vivem no exílio, porque o Tibete foi invadido pelos chineses e uma
milhares de pessoas saíram, fugiram do Tibete e se instalaram na Índia. E a maior comunidade é Dharamsala, onde mora o Dalai Lama e lamas importantíssimos, né, monges importantíssimos do budismo tibetano. Bom, eu mais um pequeno grupo formado de ocidentais fomos estudar meditação com um grande lama, designado pelo Dalai Lama para atender esses jovens desgarrados, né? O termo em inglês é dropout, que está fora. Dropout. Né? Os dropouts da época, né? Eu estava inteiramente dentro dessa categoria, porque não sabia onde bater minha cabeça, né? Ficava batendo nas paredes. Estava assim, buscando. buscando. E estudando com esse grande lama, eu fui me apaixonando. A gente estudava nas madrugadas, no nascer do sol. Tinha que estar lá. Quando o sol nascia, fazia-se 1 hora de meditação e depois ele falava, dava uns ensinamentos durante uns 40 minutos, depois a gente ia embora. E eu fui me apaixonando por aquilo tudo, eu tinha 20 anos, e um dia eu falei para o intérprete dele, o secretário, que eu queria ser monge budista, queria entrar para o mosteiro e fazer minha vida de monge. Aí o Geshe Rabten, que era o nome do tibetano, do grande lama, que era o nosso professor, Geshe significa professor em tibetano, ele olhou para mim com uma cara muito séria e disse assim: mas você certamente tem tudo que é necessário para ser um grande monge monástico. Já foi, inflou meu ego. E eu vou autorizar você a entrar mais para o mosteiro, mas antes você tem que passar por um período preparatório, de purificação, não sei mais o quê, de preparação. E você tem que fazer, a primeira coisa, você vai ter que fazer 554.300 e não sei quantas prostrações completas. A prostração completa é um exercício de yoga física, né? Exercício corporal tibetano, dificílimo e muito cansativo. Você tem que se jogar no chão e para frente, se apoiar nos braços para não bater o nariz no chão e quebrar sua cara. Depois você levanta, enfim, é um cansei. exercício. E eu achei que eu tiraria de letra. Bom, no primeiro dia eu consegui fazer umas 8 ou 9, meus braços começaram a doer para burro. No dia seguinte, mesma coisa. Depois eu fiz uma a mais. No terceiro dia. Bom, o fato é que eu fiz um cálculo para completar aquele número de prostrações, eu ia levar quase 5 anos. Entendi. Fazendo aquilo que eu podia por dia. Aí eu fui falar não com ele direto, com o monge, mas com o secretário, o jovem lama, que era o intérprete. Sim. Traduzia, porque o outro só falava tibetano. E aí ele ficou me olhando assim, de repente ele caiu na gargalhada, quando ele viu a minha cara de espanto e de susto, né? Que eu falava para ele assim: eu não tenho como é que eu vou viver aqui sem trabalhar, só para fazer esses exercícios, essas prostrações completas? Eu não tenho como pagar a minha hospedaria, não tenho como comer. Aí ele começou a rir muito, ele deixou eu desabafar. Ele disse: olha, o lama já me explicou o seu caso, tá? O que ele quer é que caia a ficha na tua cabeça. Eu falei: como assim? Ele diz assim: ele quer que você entenda que você não foi feito para viver dentro de um mosteiro. E ele já tinha visto isso. É só de me conhecer ali, de me olhar. Ele diz que a sua energia, você é inquieto, e eu sou mesmo, né? Você não é ansioso, mas você é uma pessoa inquieta, muito ativa por dentro. Você não ia aguentar 2 meses de vida monástica. Você ia entrar num estado de neurose tão grande, você ia ficar maluquinho dentro do mosteiro e você ia atrapalhar a vida dos outros jovens monges, que seriam seus companheiros, que estes sim são feitos para aquilo. Eles são de uma linha que é a Bhakti Yoga,
e a Jnana Yoga, que são yogas. Yoga significa caminho de desenvolvimento espiritual, né? Yoga, caminho de desenvolvimento espiritual. Esse é o termo, é o significado correto, não é? A gente fala muito da Hatha Yoga aqui, que é um caminho de desenvolvimento espiritual através do exercício físico. E a gente usa muito o termo apenas yoga, né? Só yoga, tá? Mas yoga é um termo geral. É o Hatha Yoga. Para você, no mosteiro, você faz a Bhakti Yoga, que é a devocional. Você faz a Jnana Yoga, que é a yoga dos estudos intelectuais. Leitura, estudo dos livros, as escrituras, né? Aí eu falei assim, mas qual é o meu caminho então? Aí ele disse, o Lama diz que você nasceu para a Karma Yoga. Eu não tinha a menor ideia o que era essa Karma Yoga. Karma Yoga. Naquele momento. Eu falei, Karma Yoga? Karma Yoga. O que é isso? Esse é o caminho do desenvolvimento espiritual através da ação no mundo, do trabalho, da vida do dia a dia. Ou seja, você focando a sua atenção, o seu desejo de conhecimento, o seu crescimento espiritual em tudo aquilo que você faz. Ele falou, Luiz, não se iluda, é o caminho dos mais difíceis que tem. Porque te obriga a uma disciplina de foco contínua quase. Não é? Então, você vai estar, por exemplo, fazendo uma forma de meditação quando você está na cozinha, fazendo uma comida, você está varrendo o chão, se você está trabalhando como jornalista, no seu trabalho, tudo aquilo que você faz, se você faz com essa intenção, não é? E você não faz para o seu ego, para ganhar dinheiro, para ganhar glória, prestígio, aplausos, mas você faz como um trabalho de conhecimento da vida e do mundo, tudo é caminho para o crescimento espiritual. Então, as pessoas muitas vezes acham que você, para ter uma vida espiritual, elas têm que estar dentro de uma igreja, de um mosteiro, tem que ficar sob as asas de um pastor, de um padre, de um monge, de qualquer coisa dessa, não, um pai de santo e tudo. Os dias de hoje não pedem mais isso, não, né? Sobretudo. Não é? Então, eu acho que eu nasci um pouco assim, para viver na época que nós estamos vivendo. Porque o que eu percebo é exatamente isso, né? Que cada vez mais essas práticas mais antigas, não é que elas são inválidas, que elas não servem para nada, não, elas são muito boas. Elas levam ao mesmo lugar, mas elas estão ficando quase inviáveis no mundo contemporâneo, com tudo aquilo que as responsabilidades que nós temos para sobreviver, as dificuldades. Quem vive numa cidade maluca como São Paulo, sim, não é e isso? Cada um de nós, então, tem um caminho para chegar lá na frente. Você tem o caminho, o seu caminho é o seu próprio. É aquele que está de acordo com a sua natureza pessoal. Então, tem gente que precisa ir pela emoção, pela devoção. Tem gente que precisa ir pelo intelecto, porque eles estão polarizados aqui, né, no estudo intelectual. E tem gente, como é o meu caso, que nasceu para trabalhar e crescer passinho a passinho, grãozinho a grãozinho, pelo trabalho, pela ação, pelo dia a dia. Agora, quando eu entendi isso, foi uma libertação. E entender é muito bom, né? E quem está buscando, né, chegar ao entendimento, mas tem que prestar atenção primeiro em si. Como eu sou, como eu reajo de frente ao mundo e como eu recebo a espiritualidade. Por isso que todas as técnicas de autoconhecimento são fundamentais. Esse é, por exemplo, um papel importante da Rádio Vibe Mundial. Sim, com certeza. Dos programas todos, porque aqui a imensa maioria, quase todos, dos apresentadores, dos palestrantes, não é?
eles procuram dar ferramentas, cada um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Para quê? Para possibilitar que as pessoas se autoconheçam. Porque quando você se autoconhece, você acaba descobrindo qual é o seu caminho. E liberta demais isso, né? Nossa, é como fazer uma terapia. Tem terapia que para mim não funciona, mas para você funciona. E de repente eu vou descobrir uma que eu nunca tinha ouvido falar e encaixa, né? Eu falo que encaixa. E se encaixa, eu posso dar conta dela. Claro, exatamente. E a gente sente, sabe como? Pela vibração. Olha lá. Quando você está fazendo uma coisa que te dá prazer. Prazer é fundamental. A gente deveria ir eliminando das nossas vidas tudo aquilo que não nos dá prazer nenhum. Pode dar prazer para aquele senhor que está ali. Sim. Mas para mim não dá. Então não é para mim aquilo. Por isso que não devemos impor ao outro o que ele deve fazer. De jeito nenhum. Podemos indicar. Isso, se você transpor para uma forma mais ampla, você leva para o terreno das vocações. Sim. Né? As vocações profissionais. O que nós estamos fazendo aqui. Como nós não devemos impor uma vocação, uma profissão a uma criança, a um adolescente, sem ter certeza que aquilo tem a ver com a natureza pessoal dele. Porque esse menino pode ter nascido para fazer música. Por que você quer que ele seja um advogado? Está entendendo? O outro nasceu para ser granjeiro, para criar galinha. É o sonho da vida dele. E vai fazer bem. Ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar no banco? Ser caixa de banco? Ou vai ser um médico? Ele não nasceu para aquilo. Para onde estamos evoluindo, Pellegrini? Eu sou bastante otimista. Eu acho que o que nós vivemos agora, todo mundo se queixa tanto, fala que o mundo está conturbado, que está um desastre, que está isso, e a política, essa brigaiada, né? Essa dicotomia de direita e esquerda, quando no Brasil, não, na minha opinião, não existe nem direita e nem esquerda, porque as pessoas, geralmente, os políticos, não sabem nem bem do que estão falando. Exatamente. Não é? Essa é a verdade. E eu não tenho medo nenhum de afirmar isso. Muito bem. Então, nós estamos caminhando para um mundo mais coerente. E o que nós estamos vivendo neste momento é o que nós chamamos de crise de transição. Em inglês a palavra seria um turning point, um ponto de mutação, não é? Histórico. Então, olha, não existe transição, não existe transformação importante sem dor, sem contrações. Vamos comparar isso com um parto de uma mãe. Não existe nenhuma mulher que vá parir de forma natural, não sei que esteja totalmente anestesiada, mas isso é uma outra coisa, né? Que não tenha as dores do parto. Isso é tudo que... Por quê? Porque ela vai se transformar, ela vai deixar de ser uma mulher grávida e vai ser uma mãe. É a transição. Uma tremenda transição. Ela tem um ser dentro dela que daqui a pouco está fora. E essa criança também. Estava dentro, vai estar fora no mundo. Não é brincadeira ter que passar por aquele canal, não é? É uma coisa dolorida e então complicada. Então nós estamos indo para alguma coisa de muito melhor, com uma condição, porque as transições também são perigosas. Os pontos de mutação são perigosos. Que nós aproveitemos isso de uma forma efetiva para a emancipação e a abertura da nossa consciência. Ai, meu Deus, acabou o programa. Eu ficaria aqui mais 1 hora. Você quer entender como essa história continua? Você quer aprender um pouquinho mais? Toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, tem programa Luiz Pellegrini. Tem, mas você pode me chamar aqui de vez em quando. Eu vou te chamar para o programa de sábado, que é de 1 hora. Ai. Isso bom. É muito bom. Obrigada, Luiz Pellegrini. Sou eu que te agradeço. Apaixonada
pela nossa conversa, por você aqui na rádio. Vida longa aqui na Vibe Mundial, viu? Que assim seja. E ontem que foi assim aniversário dele, eu aproveito para parabenizá-lo aqui em público. Feliz aniversário, Pellegrini. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Sigam o Luiz Pellegrini nas redes sociais e ele tem o site que tem o mesmo nome, luispellegrini.com.br. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.